Bom dia a todos. Com muita alegria que nos reunimos hoje, lembrando que há 33 anos aconteceu um marco histórico no nosso país. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi institucionalizado pela Lei 8.069, no dia 13 de julho de 1990. Com essa lei, então, definiu que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos que demandam proteção integral da família, da sociedade e do Estado. 33 anos. Se pararmos para pensar, 33 é um número muito, muito significativo, né, doutor Fabiano? E eu não pude deixar de lembrar e fazer referência aqui agora daquele que veio e viveu por 33 anos aqui na Terra e deixou como um dos seus grandes ensinamentos o cuidado com a criança. Certa vez, quando ele estava na região da Judéia e uma grande multidão o seguia, tinham muitas e muitas mães que gostariam que seus filhos fossem abençoados. Mas os apóstolos, um pouco lentos no entendimento, achavam que as crianças estavam atrapalhando e tentavam afastá-los. Porém, Jesus disse: deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a ela. Mateus 19, versículo 14. Eu trago essa reflexão desse grande legado que já nos foi ensinado, né, lá atrás. Como trago também o tempo do ECA, 33 anos, né, que pessoas idealistas, vocacionadas, acordaram para a necessidade de atentar e aliviar as dores de milhares de crianças. Daí surgiu o ECA, documento que traz a doutrina da proteção integral da criança e do adolescente, que coloca eles como sujeito de direito, com proteção e garantias específicas. Nós não temos a pretensão hoje de, com essa live, abordar todos os temas, é humanamente impossível, e vocês, professores, sabem quanto tempo demanda para esmiuçar tudo isso. Mas nos unimos hoje. Ampara, SEDECA, SIGINAM, SIGIOAB, IBDFAM, e queremos trazer um pouquinho dos direitos fundamentais, né? Trazer um pouquinho dos avanços pós-Constituição, dos desafios e, se possível, com uma sugestão concreta de atividade. Nós temos o primeiro nosso palestrante que vai falar, nós vamos seguir a ordem que está no ECA, né? Que vai falar, então, sobre o direito à vida e saúde, que é o menino, Dr. Fabiano Rabaneda, advogado especialista em direito de família e sucessões. O menino Fabiano, que eu conheço, lá atrás, quando era menino mesmo, e já atuava, né, se especializando no direito da família, no direito da criança e do adolescente. Tem um vasto currículo, mas basta dizer que é especialista em direito de família e sucessão. Está contigo, doutor Fabiano. É uma satisfação muito grande e um orgulho de estar com todas vocês. Eu vejo que as palavras da Linda Sear,
elas tocam o coração, como nós devemos realmente ser recebidos, né? São palavras de afeto, e eu entendo que todas as vezes, em todos os lugares em que há afeto, nós conseguimos produzir coisas boas. Estamos aqui para falar, então, dos 33 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, especificamente. Vou falar sobre o direito à vida e à saúde. Mas, Linda, se falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu que abro este dia, eu preciso relembrar para que a gente possa se contextualizar onde estamos, o que nós fomos e para onde iremos. Não faz muito tempo, doutora Roberta, em que crianças elas eram objetos de seus pais. Dentro de um contexto patriarcal, patrimonialista, o pai tinha o poder e a decisão sobre a vida dos seus descendentes. Nós saímos há pouco tempo de uma situação irregular, de uma situação assistencialista em que via a criança tão apenas como um modelo a ser doutrinada pelo Estado. Modelo este vindo do Código Melo de Matos, que tentou pincelar, doutora Fernanda, algumas questões sobre proteção, mas que, na realidade, o que visava era a retirada das crianças de rua e dar um fim aos abandonados. Doutora Tatiane, nós vivemos um tempo de FEBEM, aonde jovens eram retirados do seu seio familiar, tratados tão apenas como delinquente e colocados dentro de depósitos, posso assim dizer, porque nós concluímos que aquele modelo realmente não funcionava. E foi em 1987, por influência dos instrumentos internacionais, mas principalmente pela atuação do grupo de meninos e meninas de rua que colheu naquela época, em 1987, onde não existia internet, não existia Instagram, 1 milhão de assinaturas, e com base de muita luta social, Linda Ser, nós conseguimos a edição do artigo 227 da Constituição Federal, que garante a incorporação no direito brasileiro da doutrina da proteção integral, atribuindo à família, sociedade e Estado direito colocar a criança e adolescente como direito à vida, saúde, educação, pondo-os a salvos de qualquer forma de negligência e opressão. Então eu venho, a partir de 1988, com um meta-princípio, ele se chama meta-princípio porque ele se permeia por todo o ordenamento jurídico, um artigo especial 227. E nós trabalhamos até hoje, doutora Cristiane, até hoje, para a efetivação de tais direitos. E eu venho falar aqui, 33 anos depois do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu venho falar de direito de primeira geração. Nós temos gerações de direitos. Nós já estamos aí entre quarta ou quinta geração. Primeira geração, direitos à vida, direito às liberdades individuais. Segunda geração, direitos sociais. Terceira geração, direito ao meio ambiente. Hoje nós discutimos questões extremamente complexas, como eutanásia, liberdade dentro do mundo da internet, inteligência artificial. E ainda assim, nós temos que discutir sobre direito à vida. Porque ainda assim nós temos direito à vida sendo violado. Quando nós falamos de direito à vida, nós precisamos entender, primeiramente, o que é a vida. Uma das grandes discussões da nossa era é aonde a vida começa. Nós sabemos aonde a vida termina. A vida termina dentro de um contexto técnico. Conselho Federal de Medicina entende que a vida termina com a ausência de perfusão sanguínea cerebral, eletroencefalograma traçado nulo, que é o momento em que é disponibilizado para
a morte encefálica para transfusão aí de órgãos, doação de órgãos. Pois bem, mas onde começa a vida? A vida começa com o nascimento, a vida começa a concepção. É uma discussão muito profunda nisso. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele coloca para nós que direito à vida é um direito fundamental, homogêneo, considerado como o mais elementar e absoluto dos direitos, porque o direito à vida ele é indispensável para a execução dos demais direitos. Então, o direito à vida ele pode ser compreendido como um bem que merece ser exercido, como um bem que merece ser exercitado. Nós observamos, Linda Cir, que após o Estatuto da Criança e do Adolescente, já não mais admitimos que crianças trabalhem em minas, não admitimos que crianças fiquem fora da escola, nós não admitimos que crianças, doutora Michele, sobrevivam. Porque nós queremos que elas vivam dentro da sua grandeza, dentro da sua qualidade. E aí eu posso dizer que vida ela está muito mais relacionada à qualidade do que à temporaneidade. Dentro desta visão, cabe aos atores de proteção, família, sociedade e Estado, aplicar tais direitos à vida. Aplicar tais institutos de forma a nós não mais admitirmos crianças fiquem ao relento, nos sinais, esperando por seus pais que ali estão buscando auxílio por não encontrarem condições condignas de vida. Isso já não é mais admitido porque nós estamos tratando de um direito fundamental, e ele é fundamental porque ele é inerente ao homem. Os direitos fundamentais eles tiveram grande discussão no pós-guerra porque nós estamos dizendo nós não podemos viver sem. Então eu não posso de maneira nenhuma admitir que crianças possam estar se prostituindo às beiras das estradas. Não posso. E cabe aos atores da rede de proteção atuar sobre isso. Então, dentro desse contexto, o Estatuto da Criança e do Adolescente nos permite viabilizar mecanismos através do artigo 98 e 101, mecanismos para proteção à vida. Mecanismos estes que estão correlacionados a todos os outros direitos que nós vamos discutir aqui. Fundamentalmente, direito à saúde, educação, liberdade. Tais direitos reunidos nos dão um novo patamar, um novo amálgama, no sentido de trazermos o que o ministro Barroso tão disse em sua posse, que é o direito à felicidade. O que é esta felicidade? Podemos dizer, doutora Roberta, que a felicidade ela é a aplicação de políticas públicas. E quando eu tenho o direito à vida inscrito, fundamentado no Estatuto da Criança e do Adolescente, eu tenho que entender que o Estado precisa propiciar mecanismos para o exercício desta vida. É de responsabilidade, claro, da família, é responsabilidade social e responsabilidade do Estado viabilizar. Então, nós não podemos admitir de forma alguma em que nós não tenhamos, por exemplo, um hospital especializado em criança e adolescente. Não podemos admitir que nós não tenhamos uma ala pediátrica. Nós não podemos admitir que aquele pai, aquela mãe não tenha onde deixar o seu filho por falta de creche. Nós não podemos admitir que haja tráfico de pessoas, tráfico de crianças que são colocadas de maneira irregular para adoção. Porque todas essas práticas atentam contra o conteúdo vida. Então, a vida do ECA, a vida como é vista pelo ECA, ela não está relacionada
tão apenas aos aspectos biológicos do respirar. Ela está ligada a muito mais a qualidade do que se vive. E quando nós falamos, Linda Cir, quando chegar o meu tempo, você me avisa, por gentileza, porque eu me empolgo. Mas quando nós falamos... A gente se Seu empolga mudo. também te ouvindo, Tá mas bom. você tem 5 minutos, tá? Isso. Nesses 5 minutos que me falta, eu preciso dizer que do direito à vida eu tenho direito à saúde, porque a saúde está correlacionada diretamente a como se vive. E segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças. Quando eu trago esta ementa, quando eu trago esse entendimento sobre não apenas ausência de doenças, eu preciso entender que a saúde da criança possui um grau de especificidade maior do que do adulto, porque ele é considerado um direito especial. Quando eu trago o contexto de direito à saúde, eu não estou dizendo apenas a ausência de doenças, a ausência de cuidados médicos, que esses sim são importantes, claro, esses sim são importantes, mas também nós prevenirmos e erradicarmos as questões psicológicas, as questões da desnutrição, as questões da obesidade. Então, quando eu trago o contexto saúde, eu estou querendo amplificar sobre o que nós temos apenas do leito hospitalar. Claro, claro, Linda Cir, que não é digno, dentro dos princípios do estatuto, admitirmos que uma criança rasteja ao chão por falta de um equipamento para sua acessibilidade. Não é admitível, não é admissível isso. E quando a família não consegue suprir tais necessidades, compete ao Estado, através de programas garantidores de renda mínima, poder suprir tais irregularidades, tais faltas, sempre no tocante à proteção da infância. Por incrível que pareça, os alimentos gravídicos não protegem só a grávida, não protegem só a mulher. Os alimentos gravídicos, eles protegem o nascituro para que ele nasça saudável, bem nutrido, que nós não tenhamos mais mulheres morrendo no parto, que esteja feito o pré-natal, que seja garantido à parturiente o pré-natal. E eu fico bastante feliz, Linda Cir, já encerrando minha fala, que, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos mecanismos eficazes para fazer a aplicação de tais políticas, inclusive pelo qual compete ao Ministério Público, e ele tem essa prerrogativa dentro do seu exercício de atuar em prol das crianças e do adolescente, sem desmerecer nós, redes de proteção, sem desmerecer as entidades que aqui estão. Todos nós temos a prerrogativa de peticionar, exigir as aplicações de tais políticas. Eu agradeço, poderia falar 10 dias aqui, mas eu vou deixar minhas colegas. Obrigada, doutor Fabiano. Quero agradecer também a presença das doutoras Michele, Cristiane, Benedito, doutor Benedito, Andréia Noite. Obrigada a todos vocês que, junto, né, somam na luta para a defesa da criança e do adolescente. Silvano, Rosângela, a cada um de vocês. Doutor Fabiano cumpriu rigorosamente o seu prazo. Nossa vontade seria de ouvi-lo por muito mais tempo. Nós vamos voltar depois com perguntas. Então, vão registrando, nós vamos ter 12 minutos também para comentários, depois que todos fizerem a exposição. Agora, com o segundo tema, o direito à liberdade, respeito e dignidade, ficou
sob a responsabilidade de doutora Tatiane de Barros Ramalho, também especialista em família, em direito de família e sucessões. Também com um vasto currículo, já há muitos anos na luta, se aperfeiçoando, assumindo funções na defesa das crianças, funções no Estado, funções em nível nacional, como vice-presidente, como presidente da Comissão da Infância, da Criança e do Adolescente, enfim, vários outros que não vou ler, porque também é super extenso, mas nós vamos depois colocar à disposição, né, o currículo de cada um. É especialista. Então, contigo, doutora Tatiane, o direito à liberdade, respeito e dignidade. Obrigada. Obrigada, minha amiga Linda Cir. Como é bom, né, estar falando num dia de hoje sobre o ECA, né? E você nos emociona sempre, né, com a sua fala, com o seu carinho, como o doutor Fabiano bem disse, com a sua profunda reflexão, né? E tratar de ECA, 33 anos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, eu quero falar um pouquinho dos avanços, dos desafios do ECA, falar da liberdade, né, do direito à liberdade, ao respeito à dignidade, mas falar desses desafios, né, do Estatuto, desses avanços, né? E, sem dúvida nenhuma, o Estatuto da Criança e do Adolescente, como bem destacou Linda Cir, ele foi institucionalizado pela Lei Federal de 90, né? Lei Federal 8.069 de 90, e é caracterizado por ser um conjunto de normas, né, que visa preservar, garantir direitos de crianças, de adolescentes de 0 a 17 anos. É reconhecido como um marco na proteção de infância e juventude do país. Isso tem que ser muito bem destacado. O ECA é um divisor de águas, é um marco na proteção da infância, porque ele envolve não só famílias, mas ele envolve Estado, ele envolve sociedade, ele envolve comunidade, ele envolve a sociedade brasileira como um conjunto, como um todo. Então, é importante trazer que ele foi o ECA foi a primeira legislação baseada realmente na proteção integral dessa infância, né, da juventude na América Latina. Ele foi inspirado na Declaração Universal dos Direitos das Crianças, né, na Convenção Internacional, né, dos Direitos das Crianças. Ambas, elas estão amparadas pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, vejam a grandeza do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu estou ressaltando isso porque eu acho importante destacar o que as pessoas, muitas vezes, enganadas, né? O que a sociedade, muitas vezes, enganada, pensam do ECA. E é importante desmistificar isso. O ECA, ele é um divisor de águas no Brasil. Ele rompe, como bem disse o doutor Fabiano, os paradigmas de que crianças e adolescentes eram vistas como objeto, sem participação nas decisões, nos processos. No campo, inclusive, da criminalização, houve avanços importantes, porque antigamente, acho que o doutor Fabiano, inclusive, falou isso também, as crianças e adolescentes eram vistas ali, existia o Código de Menores, a visão menorista. E essa compreensão de que são sujeitos integrais de direitos, elas vieram com os cuidados fundamentais através do Estatuto da Criança e do Adolescente, através da própria Constituição Federal, no seu artigo 127, que já foi ressaltado aqui, mas é importante trazer, porque hoje, qual é o maior avanço que eu vejo do ECA? O maior avanço do ECA está na proteção integral de crianças e adolescentes, como realmente prioridade absoluta. E nesse quesito, o artigo 227 traz
que é dever da família, do Estado, da sociedade, da comunidade, assegurar a criança, assegurar ao adolescente, ao jovem, com absoluta prioridade. Fica até repetitivo, né? Mas é importante trazer, porque eu vejo como um aspecto importante de avanço dos 33 anos do ECA. É absoluta prioridade o direito à vida, saúde, alimentação, lazer, educação, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar, convivência comunitária. Elas precisam estar à salva de toda forma de negligência, imprudência, discriminação, exploração, violência, crueldade, opressão. E isso é muito importante, o ECA, ele destaca isso, né? Ele vem para priorizar esses direitos. E eu, especificamente, me foi passado para falar de direitos fundamentais, né? A liberdade, ao respeito, à dignidade. E essa criança, a criança e adolescente, tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade? É claro, como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direito civil, de direito humano, de direito social. Estes direitos estão garantidos na Constituição, nas leis. Então, é importante trazer, destacar, que o direito à liberdade, ele compreende vários aspectos, né? É direito de ir e vir, de locais públicos, de espaços comunitários, né? Claro, ressalvados aí as restrições legais, né, que não permite crianças e adolescentes participar, mas a opinião, a expressão é um direito à liberdade da criança. É um direito de crença, de culto, de brincar, de praticar esporte, né? De divertir-se como uma criança, né? Participar da vida familiar, da vida comunitária, sem qualquer tipo de discriminação. Isso é muito importante trazer. Participar da vida política, lógico, na forma da lei. Buscar um refúgio, um auxílio, buscar orientação. Isso também faz parte do direito à liberdade. Então, eu quero destacar, até falando, né, de direitos de liberdade, de respeito e dignidade, que ficou no meu painel, trazer esse direito ao respeito. O que é esse direito ao respeito? Direito ao respeito, ele consiste na inviolabilidade da integridade física, da integridade psíquica, moral de uma criança, de um adolescente. Ele abrange preservar imagem, preservar identidade, autonomia, valores, ideias, crenças. Isso é liberdade, isso é direito ao respeito. Toda criança tem direito à dignidade. Toda criança tem direito à dignidade. Ela tem direito a ser salva de qualquer tratamento desumano, cruel, violento, vexatório, constrangedor, que aterroriza, né? Aterrorizante. E o Estatuto, ele traz isso de uma forma muito clara. E aí, eu acho importante, Roberta, Gláucia, Eliacir, né, Deise, doutor Fabiano, trazer um aspecto que eu acho muito importante na questão da sociedade, de como que o ECA é visto. Então, ao contrário do senso comum, né, que costuma enxergar o ECA como um instrumento de impunidade, vamos dizer assim, para os adolescentes. E aí eu digo isso porque a gente escuta muitas pessoas, a sociedade, muitas famílias, né? Ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é um instrumento de impunidade para os adolescentes. E, na verdade, ele é um exemplo de proteção e de responsabilidade, porque ele tem caráter punitivo. O ECA tem um caráter punitivo, e é importante trazer isso, né? Trazer
essa responsabilidade, essa proteção, o ECA traz isso numa perspectiva socioeducativa. Mas eu acredito que o principal fundamento ali, o princípio fundamental do ECA é a questão da proteção integral da criança e do adolescente. Só que essa proteção integral, como a gente escuta em várias lives, várias palestras, né? Os especialistas falam muito sobre isso, e é verdade. Essa proteção integral, ela ainda é um grande desafio. Ela é desafiadora, porque não depende da rede de proteção apenas. Não depende da OAB, não depende da Ampara, não depende do SEDECA, não depende da Comissão de Infância, não depende do tribunal, depende de vários fatores, depende do Estado, né? Depende da sociedade, depende da comunidade entender que realmente a proteção integral de criança e do adolescente é um direito fundamental e que precisa ser cumprido. Esse é um grande desafio. Nesses longos, né, anos aí que tivemos de avanços com a extinção do famoso, né, Código de Menores, a participação dos adolescentes nas redes de proteção foi fantástico. Inclusive, a Ampara, a OAB, o IBDFAN, enfim, traz esses adolescentes como protagonistas nas palestras, porque eles têm que ter direito à voz, eles têm que falar, eles têm que serem ouvidos. E o que eu acho mais interessante do ECA é que ele vem implementando os conselhos tutelares. Os conselhos tutelares foi um avanço gigante do Estatuto. Passou a discutir mais políticas públicas realmente voltadas à infância, à juventude, à adolescência. Teve muitos avanços, como rede de educação, redução do trabalho infantil. Isso foi um avanço gigante do Estatuto. Participação, repito, dos adolescentes nas redes de proteção, com direito à voz. Eles precisam ser ouvidos. Né? Então, assim, nós, como rede de proteção, precisamos trazer esses adolescentes para dentro das redes de proteção, para eles serem ouvidos. Assim, eu vejo que o desafio do ECA, ele continua sendo a proteção integral da criança como um todo, onde predomina ainda, de uma forma muito perturbadora, vamos dizer assim, a violência contra a criança, a crueldade, o castigo, os maus tratos, a violência sexual contra a criança e adolescente. E nessa linha, quero até aproveitar, Linda Ciro, o espaço, e trazer o projeto Henri Borel, o projeto Henri Borel, que foi idealizado pelo Dr. Jamilson Haddad, um projeto lindo, um projeto pioneiro no país, né? Em um evento da OAB, um seminário de direitos fundamentais da OAB, onde tinha recém-lançado a Lei Henri Borel, eu fui palestrante desse painel e convidei o Dr. Jamilson para ser comigo palestrante e falar da Lei Henri Borel e do abandono afetivo. Como que foi esse abandono afetivo? Como que chegou esse abandono afetivo na situação de perder a vida aí, de tirar a vida desse menino, do Henri Borel? E nós trouxemos esse painel, que foi muito discutido na época na OAB, e o Dr. Jamilson teve a ideia da criação da patrulha Henri Borel. E essa patrulha, ela veio no estado de Mato Grosso, inclusive já foi sancionada pelo governador Mauro Mendes e virou lei, hoje é lei. Essa patrulha, ela vem para defender, para resguardar essas crianças, proteger essas crianças de violência doméstica no lar. E aí nós estamos falando da proteção integral. Então é isso, Linda, trazer realmente medidas que vão fazer a diferença na proteção integral das crianças. Porque hoje a violência é o maior fator desafiador na
promoção dos princípios garantidos aí pelo ECA. É um problema que ele precisa ser enfrentado com maior integração dos órgãos responsáveis por essa proteção. E aí inclui a OAB, inclui o SEDECA, inclui BDFAN, inclui a CIG do tribunal, a Ampara, todos somos responsáveis por essa rede de proteção. E não sei se ainda tenho muito tempo, Linda, mas eu acho importante trazer essa questão da violência, né? Da violência como uma das violações mais graves que eu vejo dos direitos fundamentais da criança. E aí eu não posso deixar de falar, a doutora Glaucia certamente vai ressaltar isso, que ela está na Comissão de Infância e Juventude da OAB, assim como a doutora Roberta, mas na OAB, através da nossa comissão, Linda, que você também está na CIG, nós recebemos, e vocês sabem disso, vários processos da sociedade pedindo socorro de violência sexual contra criança e adolescente, que é a mais perturbadora das violações de direito, que é a mais terrível das violações de direito. E nós precisamos combater, a rede precisa estar atenta, e é através de lives, de seminários, indo nas escolas e conversando com as crianças, conversando com os adolescentes sobre os seus direitos, sobre o que é uma violência sexual, sobre o que é um abandono, sobre o que é maus tratos, sobre o que é a lei Henri Borel, que nós vamos fazer a diferença, que nós vamos ajudar essas crianças e esses adolescentes a terem voz, a entenderem o que está acontecendo com eles. E veja que todas as vezes que nós vamos na escola falar com essas crianças, falar com esses adolescentes, é perturbador o quanto que a gente vê de feedback dos diretores, dos coordenadores, falando, doutora, a senhora acabou de sair daqui e já veio 2 crianças, já veio 3. Eu fiz uma palestra em Santo Antônio que me marcou muito. Na época, em Santo Antônio, não sei, Eliacir, se até mudou, mas na época, os níveis, vamos dizer assim, o alto índice de violência contra a criança não era praticado contra meninas, eram praticados contra meninos. E nós terminamos a palestra e tivemos um feedback, assim, terrível, onde vieram várias diretoras falar que teve muitos adolescentes, muitas crianças falando que foram abusadas. Então, veja a importância desse canal, veja a importância da gente debater os temas, debater a prioridade absoluta, debater os direitos fundamentais. Porque são direitos fundamentais, são prioridade, mas eles são... Gente do céu. Eles são Eu vou tentar falar. garantidos, né? Então, assim, já finalizando, Linda, eu trouxe esses avanços, esses retrocessos do Estatuto de uma forma bem responsável, né? Para levar credibilidade realmente à população. Porque muitas vezes a população ela é influenciada de uma forma muito negativa por programas policiais, sensacionalistas, que enxergam o Estatuto como, repito, um instrumento de impunidade para adolescentes, o que não é verdade. Então, é um desafio que precisa ser enfrentado, pois acaba, né, ajudando a consolidar um pensamento de um retrocesso civil, né, brasileiro. Então, eu quero finalizar ressaltando que o Estatuto da Criança e do Adolescente é, sem dúvida, o maior avanço na área da criança, da infância, da juventude no país, e trazer que realmente essa proteção, esses direitos fundamentais de crianças e adolescentes no país,
eles sejam realmente respeitados. É para isso que eu acho que a rede de proteção está aqui, né? É para isso que nós somos unidos, para realmente dar voz a crianças e adolescentes e fazer valer os seus direitos. É isso, linda. Obrigada, querida e especial amiga, doutora Tatiane. Mais uma vez, eu registro para quem entrou, nós vamos ouvir todo mundo e depois, sim, nós vamos vir com as perguntas, quem tiver alguma pergunta, algum comentário, né? E nós vamos passar, então, para a terceira palestrante, que vai falar sobre o direito à convivência familiar e comunitária. E está aí, então, Eliacir Pedrosa, que é assistente social, hoje atuando na Ampara, é mãe de origem, é mãe por adoção, e a coisa mais gostosa que ela gosta, né? É a avó de 3 netos, e eu comungo deste pensamento, porque agora sou avó também, e é a coisa mais gostosa do mundo, né? É habilitada também como família acolhedora, e na Ampara, ela é responsável no pré-natal da adoção sobre o módulo Convivendo com a Família. Então, Eliacir, é contigo, 12 minutos para você. 10, 14. Bom dia, paz e bem. Hoje essa live começou com Vinde a minhas criancinhas, exatamente a mensagem que ressoou na minha alma, na minha primeira infância. Quando ouvi a primeira vez, isso ficou marcado, ficou registrado. E, a partir daí, eu comecei a ter um olhar diferenciado para mim, que ainda era criança, e com as outras crianças também. Agradeço essa oportunidade de quem teve essa iniciativa de uma live como essa, deste nível, e Ampara, que é onde eu trabalho, que me acolheu com tanto carinho e que estamos ali enfrentando vários desafios. E esse dia é dia de celebrar, sim. Passou assim um filme desde antes do Estatuto da Criança e Adolescente, antes de 1990, nós participávamos de um fórum dos direitos da criança e adolescente, e foi esse fórum que ajudou a organizar o Conselho Estadual dos Direitos da Criança aqui no nosso estado de Mato Grosso. Portanto, eu já participava, há muitos anos atrás, de discussões envolvendo o direito, né, e a defesa da criança. E aí, quando paramos um pouco para avaliar, dá para perceber a quantidade de avanços, sim, que nós temos durante esses 33 anos. E eu destaco aqui, que é o que me foi direcionado para esta fala, o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito da Criança e Adolescente à Convivência Familiar e Comunitária. Da promulgação do ECA em 1990, foi em agosto de 2009 que o plano realmente foi consolidado. E consolidado apresentando grandes desafios para o sistema de garantia de direitos. E sempre nessas discussões, eu me lembro bem que eram todas pautadas na necessidade do amplo reordenamento institucional. E esse reordenamento, que todos os estados passaram a executar, alguns pontos fundamentais que nós devemos destacar aqui, até para mantermos em reflexão e atenção para não esquecer do porquê, qual foi o motivo desse plano. O primeiro deles foi a necessidade, dentro dos aspectos doutrinários, que foi exatamente isso que já foi dito aqui, a passagem de uma ampla reflexão sobre a situação irregular das crianças e adolescentes, a sua proteção integral. A outra foi o fundamento político. O fundamento político é uma passagem do modelo filantrópico de atendimento ao de políticas públicas. Uma mudança radical do modo de considerar o que é ser criança, o que é ser adolescente, que antes era
objeto de considerações de práticas assistencialistas e hoje sujeitos de direitos. O outro aspecto foi o modelo decisório, apesar de que as práticas ainda tentam prevalecer da maneira antiga. Mas o judiciário não é mais o centro de decisões e de controle a partir desse plano de convivência familiar e comunitária. E aí muda-se também o modo de atuação, que envolve uma organização sistêmica que rompe com a verticalidade das decisões, em especial nas metodologias dos programas, dos serviços de atendimento e de atuação dos operadores no sistema de justiça, que devem buscar, né, sempre buscar as equipes interdisciplinar, as parcerias com as organizações não governamentais, ouvir, né, a equipe psicossocial que trabalha, né, naquela instituição. Isso, sim, começa a ser construído, a partir daí, um modelo de atenção integral, e não mais a que reforça políticas que eram cindidas e assistencialistas. Aqui eu destaco, em especial aqui no nosso estado de Mato Grosso, a quantidade de rede, né? Que uma vez eu falei assim, teve até um congestionamento de rede, porque era rede pela Secretaria de Saúde do Estado, rede pela assistência social, rede pelas organizações não governamentais, uma equipe de atores se reuniram, os atores que trabalham no sistema de garantia, outra rede, mas é importante, porque aí dá para perceber o compromisso que o Estado de Mato Grosso, né, e também o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, da qual a Ampara tem assento, eu agradeço essa participação, estão preocupados e atuam nesse controle, né, e na elaboração de políticas para criança e adolescente. Isso são avanços, e que, a partir desse plano nacional, começa a haver algumas inquietações por conta das mudanças. E requer resistência, toda mudança ocorre isso, né? E a gente, nessa luta, todas as organizações em conjunto, com o governo, com os municípios, começaram a trabalhar com o levantamento que eu me lembro que aconteceu em 2006, com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que trouxe para nós, né, pela Unicef, a violência familiar. E foi a partir desses índices, desses indicadores, dessas pesquisas, das estatísticas, que foi realmente considerado como um fator predominante na privação das crianças e dos adolescentes no convívio familiar e comunitário. Esses casos de violência, nós sabemos que, geralmente, são por negligência, abandono, ocorre sempre nos espaços das famílias, aparentam, né, uma relação protetora, por fatores complexos. Elas passam eu digo que o templo sagrado, que é a família, passa a despencar, a ser destruído, porque ela começa a se desestruturar, mesmo elas tendo a sua própria estrutura. E a violência física, os acidentes, as negligências, as ações ou omissões, tudo que pode levar a óbito, a sequelas, né, na parte física, mental e espiritual da criança e do adolescente, tudo isso começa a ser discutido a partir do plano de convivência familiar comunitária. E aí eu destaco aqui algumas situações que sempre estamos em conversa com os pretendentes à adoção, com os pretendentes à família acolhedora, né? Nós sempre, com as famílias substitutas, sempre em conversa, nós dizemos que o apego é preciso ser discutido e trabalhado. E aí eu me lembro de alguns atores, aí, como Schettini, que ele diz que nós somos corresponsáveis por todas as crianças, e que instituições que não permitem afeto, elas não são de um bom nível, não são por excelência. E se a criança ela precisa de afeto, então a instituição também tem que ter afeto. Então, a convivência familiar e comunitária, ela passa por aí, ela passa pelo afeto. Crianças não são objeto de posse, e a gente começa a discutir isso quando trabalhamos o plano de convivência, e o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 19 em diante. De que a convivência ela precisa ser tratada de forma socioantropológica, porque
há várias complexidades aí, e esses aspectos têm que ser tratados um a um, parte individualmente, parte coletivamente. E, nesse momento, eu destaco como um dos avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente as várias modalidades de acolhimento que foram normatizados pela Política Nacional de Assistência Social e que, numa transição de entre 2004 e 2005, isso começa a ser efetivado e os municípios precisam executar. E aí, a necessidade de profissionais de serviço social, de psicologia, do direito, né, da pedagogia, para que pudessem passar a trabalhar com interdisciplinariedade esse trabalho de convivência familiar dentro das modalidades de acolhimento. E aí, nessas normatizações, o acolhimento de casas-lares, de abrigo institucional, de casas-lares, de repúblicas, também entra aqui as famílias acolhedoras. E é aqui, nesse momento, que eu destaco também. É algo que mexe comigo, é algo que eu sou uma das assistentes sociais do Estado do Mato Grosso que iniciou esse trabalho aqui no Estado, de testar, de experienciar em algum município, acreditar que é possível e onde já existe implantado, está sendo bem trabalhado a modalidade em acolhimento familiar. Apesar de estar já nas orientações técnicas e no Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda há necessidade de sensibilizarmos, levar o conhecimento da real, né, da verdade, né, da realidade do que é trabalhar com acolhimento familiar. O acolhimento, e aí eu vou colocar esse destaque como uma sugestão para este dia, né, que nós celebramos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós precisamos olhar com mais carinho, com mais responsabilidade, compromisso, porque criança, lugar de criança e adolescente é em família. E se é em família, nós não temos que ter medo de amar. Inclusive, amar no nosso trabalho. Não tem problema. Se emocionar, amar, acolher as crianças, os jovens, porque eles precisam desse afeto, desse carinho, de aprender a entender que família existe. Existe quem ama e que eles podem ser amados, mesmo que por pouco tempo. Mas, na sua intensidade, aprendem e reaprendem e ressignificam a vida deles e a nossa vida, porque eu também sou habilitada, nossa família, como família acolhedora, nós também reaprendemos e ressignificamos esse novo arranjo de estar com pessoas, com crianças que não viram. E a gente pode ter uma vida simples, com afeto e com respeito, onde nós ouvimos as necessidades da criança e elas passam a ser como nós, repetindo aquilo que elas ouviram. E nós, como elas, com essa essência, com a pureza mesmo violada nos seus direitos. E aí eu quero trazer que nesses fluxos que vêm sendo criados, eu vou deixar esse recado para os profissionais que aqui nos ouvem. Vamos traçar fluxos mais humanos e não com tanta técnica, porque nós precisamos ter cuidado ao ensinar, ao entregar a criança para o outro, porque o cuidado é necessário que seja compreendido não só com técnica, mas com coração também. E daí eu digo, as mensagens-chave para um acolhimento familiar, para os municípios, para gestoras, conselheiros, né, técnicos que estão nos ouvindo. O acolhimento ele envolve pessoas da casa toda, que inclui os filhos da família acolhedora e dos outros parentes. Então, é um conjunto, começa a ter um novo arranjo aí dessa nova família. O acolhimento não é fácil mesmo, ele é complexo. Ideias simples, como, por exemplo, resgatar crianças e adolescentes dos lares infelizes e dar uma boa família para compensar a família inadequada, não são corretas. Há diversas razões para que crianças e adolescentes precisem de cuidados. Existem diferentes tipos de acolhimento, incluindo o curto prazo, o emergencial, o médio prazo
e o longo prazo até naquilo que o Estatuto da Criança considera, né, até 2 anos. Alguns acolhedores, eles proporcionam cuidados rapidamente, a 3 dias. Nós tivemos experiência em casa de ficar com criança em 3 dias. Outra experiência com 1 mês, outra experiência com 4 meses. E todos são iguais, porque nós temos que, naquele momento que nós recebemos, e aí é necessário que dentro desse trabalho de acolhimento familiar tem que se investir nas famílias pretendentes, né, que queiram se inscrever, que tenham esse desejo, e capacitá-las, formá-las continuamente, para que não haja problema no lar, né, e nem para quem está chegando, para as crianças e adolescentes que estão chegando. O valor, meu Deus, o valor não é inestimável, porque não tem preço você dar vida, dar família, dar afeto para essa criança e adolescente. E para os municípios, muito mais econômico, né, do que ter casas. Mas também pode acontecer em cidades maiores, ter casas-lares, ou ter um emergencial, casa de passagem, espaço rotativo, como queira, e também as famílias acolhedoras. O acolhimento, às vezes, envolve trabalhar de perto com a família biológica, para ajudar a criança ou adolescente a voltar para casa e voltar melhor. Então, nós somos, eu profissionalmente, nós da Ampara, um grupo de técnicos, estamos trabalhando incansavelmente, estamos discutindo no Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, estamos trazendo a discussão também para os nossos pares, com o governo, com os municípios, para nós entramos em algum denominador comum relacionado a esse aspecto, porque é só mais uma modalidade, não é uma nova modalidade, é mais uma que pode ser experienciada, que vai valorizar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Ele é assim, não sei quanto tempo que deu, mas eu já estou dizendo tá muito obrigada por essa participação, e estamos aqui, né, para responder aquilo que nos cabe. Muito obrigada. Obrigada, Eliaci, você com sua experiência sempre enriquece, né, as nossas lutas e dá mais ânimo para que a gente continue. Obrigada. Na sequência, nós vamos falar do direito à educação, cultura, esporte, lazer, com a doutora Roberta de Arruda Chica Duarte, também especialista, né, em direito de família, professora, advogada, professora, presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB, membro da comissão da OAB, também membro do INAM, e hoje secretária no Conselho Estadual das Crianças e do Adolescente. Doutora Roberta, obrigada por ter aceito e por estar conosco. Está contigo. Obrigada a todos, né? Todas as pessoas presentes que estão participando dessa live, né? Primeiramente, eu gostaria de fazer minha audiodescrição, porque vai ficar uma live gravada e ela vai percorrer todo o nosso estado de Mato Grosso, né? Eu sou uma mulher negra, estou usando uma blusa azul, uma corrente com pingente de Nossa Senhora Aparecida, estou de batom vermelho, tenho cabelos curtos, encaracolados e pretos. Tá? Que satisfação, né? Eu vou aqui, sabe, Lindacir, recordar uma fala do Dr. Fabiano, quando ele fala do intuito vida, né? Porque a gente está falando em direitos fundamentais. E como muito bem já elencado, o ECA, né? O que é o ECA, né? O ECA, ele ainda é o nosso principal instrumento de rede de garantias para as nossas crianças e os nossos adolescentes, né? Nós, como rede de proteção, nós falamos por todas as nossas crianças e todos os nossos adolescentes, e o percurso, a incorporação desses avanços que foram surgindo, como aqui já muito bem relatado também pela doutora Tatiane, quando eu falo de proteção integral, nós tivemos em 2016 a Lei da Primeira Infância, que ela veio garantir este desenvolvimento de maneira integral, porque aí é a vida ao qual nós estamos falando. E aí, quando eu falo
desses direitos fundamentais na educação, né, na cultura, esporte e lazer, quando nós chegamos no ano de 2013, nós tivemos o Estatuto da Juventude criado. E o Estatuto da Juventude, ele preconiza a idade de 15 a 29 anos de idade. E aí, lá também nesse estatuto, ele deixou certo que, para os adolescentes de 15 até antes de completar 18 anos, eu não poderia conflitar o que estava na lei do Estatuto da Criança e Adolescente. Ainda assim, essas incorporações desses avanços, como aqui o colocado, né, ele não deixou conflitar com o Estatuto da Criança e Adolescente. Quando nós estamos falando de direito, aqui a parte que me coube, dessas garantias fundamentais, em relação à educação, cultura, esporte e lazer, eu preciso ressaltar que é dever do Estado garantir este ensino, aprendizagem a todas as crianças e adolescentes, e desde a primeira infância. E, às vezes, nós temos a situação da precarização, e essa precarização, ela é uma violação da garantia do ECA. Então, eu preciso dar essa igualdade e condições deste acesso para todas as crianças e adolescentes. Por quê? Quando eu falo de criança e adolescente, eu não estou me referindo só a criança e adolescente urbana. Eu tenho criança e adolescente rural, eu tenho criança e adolescente com deficiência, eu tenho criança e adolescente indígena, eu tenho criança e adolescente quilombola, e assim consecutivamente. Então, o ECA, ele referencia, dentro da sua normativa, a garantia integral. E aí, a rede de educação, ele incorporou, né? Quando eu dou a educação, eu preciso colocar essa questão da cultura, esporte e lazer como um todo e a garantia da criança. A criança, ela precisa ter esse acesso à escola. E, para salvaguardar, diante de algumas dificuldades, né? Somente no ano 2019, que foi incorporada ao ECA, por exemplo, que esse acesso à escola, que sempre foi pública de forma gratuita, ela tinha que ser próxima à residência desse estudante, dessa criança e desse adolescente, com garantia de vagas, inclusive para os irmãos. Não como se acontecia de uma outra forma, né? Então, eu preciso também dar essa garantia, e aí foi incorporada ao ECA, somente em 2019, essa formalidade deste acesso. Matrícula, né, onde tem vaga, né? Tem vaga num bairro e no outro bairro. Eu colocava um irmão aqui, o outro no outro, e hoje em dia não. Um dos questionamentos maiores, e aí eu não coloco como uma crítica em relação ao ECA, eu acho que foi um avanço muito grande, tanto que a gente precisa salvaguardar que a gente está diante do maior instrumento do Brasil, que ele realmente dá proteção e ele realmente garante os direitos de crianças e adolescentes. Dizer que, como já mencionado, que a gente precisa fazer valer pela não violação destas garantias enquanto rede de proteção. Enquanto rede de proteção, nós precisamos fazer com que o Estado ele chegue aonde não tem educação, esporte e lazer, ele chegue aonde não tem saúde. Porque quando nós falamos em educação, o própria parte fundamental, ele me traz um questionamento do ensino obrigatório, né? Do ensino obrigatório pelo poder público e a oferta. Ele precisa ofertar com qualidade. E nós temos, e nós sabemos, a questão da precarização, às vezes, de algumas escolas tem essa estrutura. E aí sempre tem-se a pergunta, né? O porquê ainda estamos falando por essas violações? Porque a gente precisa da garantia, ela está por lei, mas o dever deixa às vezes de ser cumprido.
e principalmente nas comunidades rurais. Crianças, elas precisam percorrer quilômetros para que elas consigam ter o acesso à escola, a essa educação. E, às vezes, não tem nem a condução para que possam chegar a essa escola. E precisamos conversar na transversalidade. E quando eu coloco a transversalidade, nós temos aí que a rede de assistência, a rede de saúde, ela precisa... E como, doutora? Desculpa, cortou? Perdão, eu coloquei que a transversalidade, ela precisa estar mais atenta, né, nessa comunicação do conversar, para que realmente a gente consiga fazer a garantia. Uma das preocupações maiores, né, eu busquei esses dados, para que vocês tenham noção, é a questão da infrequência escolar dos últimos 6 meses deste ano. Ela já perpassa 8.000 crianças e adolescentes fora da escola. É chocante. E aí, o que acontece? Essas infrequências, elas precisam, a administração escolar, acionar a rede, no caso, o conselho tutelar, para que ele possa verificar o motivo dessa infrequência. Se é trabalho infantil, se é alguma situação de abuso ou exploração, e assim consecutivamente. Precisamos respeitar todos estes valores, né? Como o próprio ECA já preconiza, seja ele educacional, seja ele cultural, seja ele artístico, seja ele de qualquer forma em que a criança e o adolescente ele consiga construir, se constituir dentro de uma liberdade, seja como sujeitos de direito, porque nós não estamos mais falando de crianças que eram apropriadas, né? Temos que tirar isso. Temos que tirar a terminologia da rede de proteção e tratar a criança e adolescente como menor, né? Precisamos atribuir que isso seja estendido a todos e principalmente aos que estão recolhidos, aos que estão acolhidos. Porque no percurso, nós não tivemos aqui só a lei da primeira infância, nós tivemos a lei do menino Bernardo, nós tivemos aí o 18 de maio, a campanha 18 de maio Araceli, nós temos aí a lei do Sinase, e nós temos aí a lei da escuta especializada, onde ela veio com o intuito de proteger a vítima e testemunha de violência. Como bem o ressaltado entre diversos programas já pelos os palestrantes que me antecedeu, nós tivemos agora uma lei estadual pioneira, que é o Henri Borel, onde trata dessa violência. Em minhas falas, eu procuro sempre ressaltar a importância da transversalidade de conversar e não deixar, não podemos ser omissos enquanto rede de proteção. E aí eu pego a fala do Dr. Fabiano, quando ele diz que o Ministério Público, ele ainda assim tem a prerrogativa de atuar nesta proteção. E nós precisamos, sim, conversar com o Ministério Público. Porque nós, enquanto rede de proteção, não podemos ter essa omissão. E quando veio essa parte, para que eu pudesse falar dessas garantias fundamentais, eu estou dentro de algumas participações na busca ativa, na SEDUC do nosso estado, e a gente tem conversado na rede do estado e o município. E eu fiquei muito triste em saber dessas infrequências. Um direito garantido, um acesso a todos, e sabemos que isso não está sendo cumprido pelo poder público. E, assim, medidas precisam realmente ser tomadas, né? Ele precisa, o poder público, ele precisa se recompor e se recensear e fazer valer todas essas garantias. E dentre a rede de proteção, uma das funções, né? Aí eu preciso falar uma das funções, enquanto também comissão de infância e juventude da OAB, sendo a OAB baluarte da sociedade, e representando
o SEDECA, né, que é o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente, né, nós precisamos realmente formular, fiscalizar, nós precisamos articular, nós precisamos implementar mais políticas públicas. Quando eu coloco mais políticas públicas, é no sentido realmente de nós sermos mãos dadas. Eu vou falar do direito à vida, eu vou falar do direito à saúde, eu vou falar do direito à educação, esporte, lazer, eu vou falar de todas as garantias fundamentais, o direito ao acolhimento, e aí eu falo numa universalidade, que é uma universalidade que não tem se conversado. É uma universalidade que ela precisa realmente agregar. E o ECA faz isso. E aí eu tenho a felicidade, nós temos a felicidade. Eu fico muito feliz quando eu vou fazer uma fala e eu falo, isso aqui está preconizado no ECA. Isso aqui é garantia da criança ou adolescente. Isso aqui é lei. Não pode ser violado. E, às vezes, a nossa não atinge a sociedade que vê alguns adolescentes, que vê a criança com outros olhos. Então, a gente precisa realmente quebrar este paradigma, que a nossa sociedade realmente possa ver as nossas crianças e adolescentes como sujeitos de direitos e respeitar todo esse processo educacional dentre todos os valores, e precisamos estimular, né? Eu sempre brinco, criança e adolescente gosta da escola, ele tem um atrativo na escola para que ele possa querer ir para a escola. Tem os amigos, tem os professores, tem toda a comunidade ali. Então, é um atrativo. E aí, a gente precisa fazer com que se torne maior este atrativo. E trazer a responsabilidade dos pais também, né? Não só dos pais como responsáveis, né? Pela obrigação, né? Como o próprio ECA preconiza, obrigação de matricular seus filhos de uma maneira regular neste ensino público e gratuito. Quando nós falamos dessa fala de reintegração de faltas, né, injustificadas, esse é o ponto maior da busca ativa. Como a gente tem aí dentro de várias garantias de proteção, a busca vacinal, né, nós temos aí a saúde da criança e adolescente nas escolas, né, a gente só precisa fazer com que todas essas garantias elencadas no Estatuto da Criança e Adolescente, ela realmente possa ser a prioridade absoluta, evidenciada e elencada no artigo 227 da nossa Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna. Ela está acima. Um dos pontos que nós precisamos é fazer que os CMDCAs, dentro do seu caráter orientativo, né, do nosso Estado, eles realmente possam preconizar essas garantias na sua região, no seu município como um todo, né? Porque aí nós temos os conselheiros de direitos, os conselheiros tutelares, né? Que completamente eles são dentro desse controle, eu vou colocar nem controle fiscal, mas é o controle de proteção, que é o imediato, que é o de ponta, para que ele realmente possa respaldar todas essas garantias. Aos dirigentes, né? Que aí o ECA traz algo muito interessante. Aos dirigentes de estabelecimentos de ensino, ele traz que, diante de uma reiteração de faltas injustificadas, diante de elevados níveis de repetência, essa administração escolar, uma vez que esgotada, elas necessitam comunicar ao Conselho Tutelar. Ela precisa conversar para que realmente a gente consiga fazer com que esses infrequentes, essas crianças, tenham a garantia, o qual está determinado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Eu tenho quanto tempo, Linda? 1 minuto. 1 minuto? Então, eu gostaria, então, de finalizar que foi utilizada uma palavra chamada amor aqui, e que realmente a gente tenha este amor. Só que o amor em todas as compreensões, em todas as inclusões.
para que a gente realmente consiga ser este elo, o divisor de águas também que foi colocado aqui. Tá? E que este amor, ele realmente se estenda, que é esta rede de proteção. Obrigada. Obrigada, doutora Roberta. É muito gostoso quando você faz essa reflexão da importância da rede e do afeto que deve inserir cada membro. Vamos para frente, então, com a doutora Gláucia Cristina Negreiros Frederico, advogada, mestre em Psicologia Social e Educação pela UFMT, também especialista em Direito de Família e Sucessão. Obrigada, doutora Gláucia, por se disponibilizar, estar conosco. Está contigo a fala por 12 minutos. Boa tarde, bom dia, né? Deixa eu controlar o tempo aqui para ser fiel aos meus 12 minutos. É um prazer muito grande compartilhar desse momento com vocês. Acredito que é um momento histórico. Hoje nós estamos comemorando os 33 anos dessa legislação tão importante. E muitas vezes nós pensamos assim, avanços e desafios. Na minha leitura, vários avanços houveram, mas todo avanço acaba sendo acompanhado de grandes desafios. Então, eu quero iniciar minha fala, eu fiz algumas anotações dos colegas que fizeram uma excelente explanação, e eu quero destacar aqui os princípios norteadores do ECA, porque esses princípios norteadores, eles acabam nos ajudando a compreender o espírito da lei, que é a proteção integral, a prioridade absoluta, o melhor interesse, né, e a condição peculiar da pessoa em desenvolvimento. Então, nós temos aqui, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um grande avanço paradigmático. Por quê? Porque, a partir dela, a sociedade passa a olhar para a criança e para o adolescente como sujeito de direito e prioridade absoluta. Então, com isso, eu trago luz para quê? Para a proteção e para o amparo dessa faixa etária tão importante. Lembrando que, para o Estatuto, a criança é aquele que está na faixa etária de até os 12 anos incompletos, o adolescente dos 12 anos completos até os 18 anos incompleto, né? E aí, pela lei, você completou 18 anos, você já passa a ser uma pessoa adulta, mas ele pode ser aplicado, o Estatuto pode ser aplicado, né, em casos expressos e excepcionais, até os 21 anos de idade. E nós precisamos continuar, né, nesse processo, porque 33 anos para uma pessoa é muito tempo, mas 33 anos para o caminhar de uma humanidade, pode-se dizer que é um processo ainda de aprender a andar. Então, nós precisamos continuar fortalecendo espaços como esse de discussão, conscientização, porque a sociedade precisa se conscientizar, conhecendo e entendendo o diamante que nós temos nessa lei enquanto sistema de proteção para a criança e para o adolescente, né? Então, aqui, para mim, coube falar sobre a questão da profissionalização e do trabalho, né? O ECA, ele vem proteger direitos fundamentais, o direito à vida, né? A vida com dignidade, e nós somos um ser integrado. Então, a vida com dignidade, saúde, convivência familiar, educação, o direito à profissionalização e o direito à proteção do trabalho, né? Então, o nosso estatuto, ele proíbe o trabalho para os menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de 14 anos, né? Então,
o que seria esse trabalho na condição de aprendiz para esse adolescente? Colocar esse adolescente em situações, permitir a esse adolescente que ele desenvolva o seu lado humano, que ele desenvolva o seu lado social e que ele vá já se preparando para o mundo do trabalho, mas nunca colocando em prejuízo o quê? A sua situação de aluno, a sua situação de desenvolvimento como criança na escola, né? Aos maiores de 14 anos, a legislação ela permite, ela garante, digamos assim, os direitos trabalhistas e os direitos previdenciários, mas ele permanece na condição de aprendiz, que é a função pedagógica. Então, o que é essa função pedagógica? É a questão de você inserir, de você preparar para o mundo do trabalho. Mas vejam bem, nós temos um número muito grande, né, que chama a atenção, principalmente de crianças que são meninos ou de crianças negras que estão dentro dessa exploração do trabalho infantil, certo? Como resolver isso? Porque é um grande desafio ainda. Nós precisamos conscientizar a sociedade como um todo, nós precisamos conscientizar a família, nós precisamos conscientizar a sociedade, nós precisamos trabalhar isso no colégio, nós precisamos cobrar dos governos políticas públicas e programas, né, para que esse adolescente seja inserido. Nós precisamos trazer também para o centro de discussão esse adolescente, porque nós precisamos ouvi-lo e nós precisamos potencializá-lo. Por quê? Para que ele também seja um agente de transformação lá no seu seio familiar, lá na comunidade onde ele está inserido, né? O ECA, ele vai trazer, ele vai dar destaque aqui à proteção aos portadores de deficiência, né? Garante o direito do trabalho ao portador de necessidade especial, né? Respeitando o quê? Respeitando ali as suas peculiaridades. Mas nós temos que sempre trazer o olhar para as proibições, porque é proibido, estou abrindo aqui o artigo de lei, é proibido, ainda que na condição de aprendiz, o trabalho, ainda que seja numa... Travou. Travou, doutora Gláucia, né, gente? Daqui a pouco reconecta. Nosso novo normal. Ah, ótimo. As vantagens e desvantagens da tecnologia. Deixa eu aproveitar enquanto ela não volta. Se alguém tiver alguma pergunta, nós estamos caminhando para o final, encerrando a fala dela, nós podemos ter os 10 minutos para, se alguém tiver algum pedido de esclarecimento. Então, que escreva aí no chat, porque eu acho que fica mais fácil, e se não tiver, eu encerro assim que ela encerrar a fala dela. Ela deve estar tentando entrar. Aproveitando, Linda, então, para a gente não deixar esse vácuo e aproveitar ao máximo o tempo, né? Então, nós temos que olhar bastante que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele propiciou uma mudança no contexto dos paradigmas, no sentido de que ele entrega ferramentas de proteção. Observe que antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo era centralizado no juízo da infância. Então, o juízo da infância, ele exercia um papel quase que de pai. Tudo
era o juiz da infância, o juiz de menores. Não existia juiz da infância, me permita. É o juiz de menores. Então, tudo era resolvido nesse juiz de menores, dentro daquele caráter do abandono, da delinquência, do assistencialismo. E o Estatuto da Criança ele veio trazendo para nós, doutor Roberto, algumas ferramentas, colocando, primeiro, criando a rede de proteção, né? Os conselhos tutelares, colocando a entidade civil organizada, trazendo a família, sociedade, Estado realmente para o âmbito da participação. Outorgou, Lindacir, para o Ministério Público a tutela de proteção dos direitos individuais e transindividuais, ou seja, o Ministério Público ele passou a assumir esse bastão, e, claro, o juízo da infância ele sai do papel central e passa a fazer parte da rede de proteção. Então, nós temos aí, dentro dessa nova visão, um equilíbrio protetivo. E aí, dentro dos pilares, né? O pilar da prioridade absoluta, ou seja, se um avião estiver caindo, mulheres e crianças primeiro, não. Crianças. Por que nós colocamos, primeiramente, a máscara nos adultos e não na criança? Porque eu preciso que o adulto esteja consciente para poder salvar a criança. Então, olha, a visão é essa. É isso que eu quero quando eu falo sobre os sistemas de proteção. Eu digo o seguinte: adultos, nós vamos colocar máscaras em vocês, porque nós precisamos que vocês, nós, adultos, tenhamos condições de salvar as crianças. Tá? Então, nós temos prioridade absoluta, nós temos um princípio, um meta-princípio chamado melhor interesse. É um princípio que ele é amplamente utilizado nas decisões judiciais, porque se fundamenta tudo no melhor interesse, e nós temos que entender esse melhor interesse de uma maneira mais ampla. Não é o melhor interesse do modelo aplicado pelo juiz, é o melhor interesse realmente ao que está acontecendo com a criança e o adolescente, até porque é vedado a qualquer ente, seja público ou privado, a interferência na família. Isso aí é muito claro, tá? Nós temos que entender as diversas formas de família e suas nuances. Nós temos que ser acolhedores. E o princípio da municipalização. O princípio da municipalização, ele vem dentro do novo sistema constitucional, porque antes era tudo dentro da União, dentro desse novo sistema constitucional em que o município que consegue melhor aplicar as políticas públicas, em tese, porque é o município que está do lado da situação. É o município que está vivenciando o bairro, é o município que está vivenciando as mazelas sociais da ponta. Porque a capilaridade da União ela não consegue alcançar se não houver esse sistema, se não houver esse princípio da municipalização. Então, graças ao Estatuto da Criança e do Adolescente, nós conseguimos dialogar essas formas. Nós conseguimos trabalhar estas formas. Vejo que a doutora Glaucia entrou. Estou correto? Se ela entrou, ela pode vir aqui e finalizar. Obrigado, doutora. Doutor, muito obrigada pela brilhante contribuição. O meu prédio teve instabilidade de energia, ficamos sem luz. Mas, finalizando aqui também pela questão do tempo, por exemplo, eu não posso exigir que uma criança de 60 quilos vá carregar um peso que seja um saco, algo assim que seja penoso para ela, né? Então, esse trabalho, ainda que na condição de melhor aprendiz, não deve prejudicar o quê? O seu desenvolvimento. E quando nós falamos do desenvolvimento desse adolescente, nós estamos nos referindo ao desenvolvimento físico, ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento social, ao desenvolvimento psíquico. Por quê? Pela peculiar condição de sujeito em desenvolvimento, sujeito que está vulnerável, né, à influência do meio e vulnerável à influência das pessoas que estão ali diretamente ligadas a ele. Então, o ECA ele vem trazer o direito à profissionalização desse jovem e à proteção do trabalho, mas nós precisamos olhar sempre para o respeito a esse jovem como uma pessoa que está
numa condição peculiar de desenvolvimento, e pensar em programas de capacitação que seja adequado para a sua formação. Eu acho que aconteceu de novo. Doutora Gláucia. O Voltou. baixo poder, né, aquisitivo dos pais, tudo isso acaba dificultando, na prática, né, a conscientização de que Doutora Gláucia, a senhora está oscilando, acho que está com problema de energia lá, né, gente? Vamos, quem tiver alguma pergunta, conforme Deise já colocou, nós temos aí mais 5 minutinhos. Enquanto, se tiver interesse, alguém coloca. Eu só gostaria de dizer aqui, de ler o que a Deise, né, escreveu. Vínculos são construções importantes para o desenvolvimento humano. E é isso que nos faz estar juntos aqui hoje, né? Festejando os avanços do Estatuto da Criança e do Adolescente e também falando do que é possível ainda ser feito. Se ninguém tem nenhuma pergunta... Eu tenho um encaminhamento, Linda, posso? Oi? Eu tenho uma solicitação de um encaminhamento, posso? Isso que eu ia colocar agora. Em 2 minutos, cada um, antes de eu fazer o encerramento, dar uma proposta concreta de encaminhamentos para quem puder, para o poder público, entendeu? Que nós possamos juntos assinar e reivindicar. Então, podemos começar na mesma ordem ou só quem levantar a mão? A doutora Roberta, então, já tem uma proposta. Qual é a tua proposta, doutora? A minha proposta, eu quero levar para a plenária do SEDECA, para que seja aprovado, para que a gente consiga fazer momentos como esse, de maneira formativa e continuada. A sociedade, essa forma continuada tem que atingir os 141 municípios. Então, essa é a minha proposta. A gente faça aí alguns webinários, algumas gravações, que fique ali como forma continuada de formação, porque a informação ela existe, o que falta realmente é a formação. Certo, obrigada, doutora Roberta. É importante... Oi, linda. Oi. Doutora Tati? Meu amor. Fala, querida. Olha só, a Roberta, ela falou exatamente o que eu ia falar para você, linda. Exatamente essa proposta, tá? Eu acho que a gente tem que debater mais sobre a violência, tá? A violência sexual, o abuso sexual, porque, como eu disse anteriormente, na minha fala, é desafiador o que nós estamos vivendo, ainda com o 18 de maio, ainda com as palestras de violência sexual contra a criança, ainda com tantos avanços nas escolas, levando essas informações, e ainda tem muito que ser levado. Então, a fala da Roberta foi interessante. Eu tinha anotado aqui para falar exatamente isso, estamos na mesma linha, Rô. Eu tinha anotado isso aqui para falar, e aí, quando ela falou, eu falei, bom, é o que eu penso, eu quero apenas reiterar, tá bom? Mais alguém? Concordo, voltei. Então, voltei, doutora. São os desafios de você estar online, né, nesse mundo tecnológico. Concordo com a doutora Roberta, concordo com a doutora Tatiana, exatamente por aí. Eu acredito que a educação, ela é a pedra basilar, a gente tem que investir na questão da educação, na conscientização, na mudança de mentalidade. Por quê? Porque um povo mais consciente, ele vai cobrar e vai ajudar a construir
políticas públicas. Por quê? Porque ele se torna cidadão ciente dos seus direitos e pode romper esses ciclos, né? Ciclos de violência, ciclos de exploração de trabalho infantil, para que a gente caminhe na direção de alcançar esse espírito tão bonito que o ECA traz para proteger, para amparar a criança e o adolescente. Eu agradeço. Obrigada. Doutor Fabiano, o senhor quer colocar também? Linda, realmente eu penso que o debate ele precisa ser amplo. Nós temos inúmeras dificuldades ainda a serem ultrapassadas. Basta pensar que nós ainda nominamos crianças e adolescentes como menor. Nomes importam. Existe um trabalho que eu tenho observado muito, muito grande, que já não mais chamar de visita, chamar de convivência. Pai e mãe não visitam, pai e mãe convivem. Mas ainda me intriga quando eu vejo um tribunal superior como o STJ, dentro de um acórdão, tratando como menor, colocando crianças e adolescentes como se fossem apenas uma única coisa. Não são. São sujeitos de direitos, cada qual com a sua necessidade, cada qual com a sua peculiaridade. E realmente nós precisamos olhar para isso, até para poder ampliar o sistema de proteção. Claro que não é um nome que vai proteger, mas os nomes eles trazem significantes e significados. E isso é bastante importante quando nós estamos tratando de direito de família. Então, debate amplo, parabéns. Eu acho que realmente temos muito ainda a crescer, mas olhando para esses 33 anos, eu vejo que, graças a Deus, as engrenagens são diferentes daquela do Código Melo de Matos. Obrigado. Obrigada. Eliacir, não sei se ela está aí ainda ou se saiu. Ela estava com compromisso, mas ela já deixou aqui a implantação das Cir. famílias acolhedoras. Oi, Lindacir. Opa, está aí. Fala, Eliacir. Eu estou aqui, estava desligado. Eu lanço um desafio para que nós aqui nessa regional possamos lançar o dia D da convivência familiar e comunitária. E aí, junto com o Conselho Estadual, lançar para o Executivo, para os municípios, esse dia, para que possamos refletir, experienciar, trazer as experiências, né? E nos formar, tudo relacionado ao acolhimento. Muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Bom, partindo para o... Linda. Tá mudo, tá. Eu quero só fazer mais uma fala e tentar ver se você consegue, né, trazer isso daí, deixar isso daí como uma proposta. Eu estava pensando, talvez, ampliar, fortalecer essa rede de atenção psicossocial, né? Eu acho que é importante ter isso como proposta, ampliar, fortalecer a rede de atenção, né, do psicossocial. Eu acho que isso daí é interessante também, Linda. Tá? Mas desde já quero agradecer, parabenizar a Ampara, parabenizar IBDFAM, enfim, todas as redes de proteção, OAB, né, o Instituto Mato Grossense de Advocacia, que vem para somar também, Lindacir, com a rede de proteção, que tem a Comissão de Infância e Juventude nos seus quadros. Então, eu quero agradecer, tá? Estou à disposição, o que precisar. Foi muito bom estar com vocês essa manhã. Que bom. Eu quero deixar uma outra sugestão, doutora, que nós possamos trabalhar mais no sentido de conscientizar o que é esse trabalho protegido. E aí trazermos para a discussão o Ministério Público do Trabalho, os representantes da sociedade civil, para que esse espírito da lei
esteja presente ali, a gente conscientize e trazendo dados da exploração do trabalho infantil e construindo propostas de como é que nós poderíamos amenizar essa realidade que não deixa de ser uma violência contra o jovem. Só uma contribuição. Ué, Só uma contribuição. fala, doutor Fabiano. Acho que tem alguém na minha frente. Tá, só uma contribuição, assim, como nós falamos de algumas violações, né, e foi mencionado aqui esferas tripartite, né, o qual nós podemos estar contemplando andar de mãos dadas na proposta para que ela possa realmente avançar, não só o SEDECA, como a proposta da Eliacir, levaremos então para a próxima plenária para aprovação essa proposta, tá, como a primeira, como eu também vou levar como coordenadora do CETRAP a proposta, justamente porque um dos maiores violações que nós temos no tráfico de pessoas é a exploração sexual de crianças e adolescentes, tá? Além da adoção ilegal, é remoção de órgãos e tecidos. Então, eu também estarei levando para o tripartite, que nós temos todas as esferas federais, estaduais e sociedade civil, a proposta para que a gente realmente possa caminhar de mãos dadas, tá? Muito bem. Doutor Fabiano, está registrado aqui. Ok. Eu quero aproveitar, como esta live vai estar sendo distribuída aí para toda a rede de proteção, falar do livro Não Me Toca, Seu Boboca, que é da Andrea Tauberman, tá? É um livro que ele fala, tô aqui, ó, criançada, o tio aqui, que fala realmente do abuso, explica para crianças como agir. É uma cartilha que foi, então, elaborada pela escritora Andrea Tauberman, ela foi tem um processo de orientação para os pais, para as mamães, para a rede de proteção. Então, fica aí a dica. Vocês que estão assistindo nossa live, dê uma olhada, então, no livrinho Não Me Toca, Seu Boboca, para que vocês possam usar aí com as crianças como sistema de proteção. Educadores, tá? Assistentes sociais, membros do Ministério Público, colocar isso aí lá na recepção lá do Ministério Público, Não Me Toca, Seu Boboca. Obrigado. Obrigada. E, ao encerrar, então, eu quero agradecer cada participante que enriqueceu esse momento, as pessoas que estiveram junto, informando que será, então, disponibilizado depois, né, para que todo o Estado possa usar, toda a rede possa usar o que aqui foi hoje discutido, lembrando que cada um, desde o doutor Fabiano, falou na prevenção, falou na rede, falou na importância de ser acolhedor, né? A doutora Tatiane também falou levar a sociedade para que reconheça, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente os direitos, mas também os deveres, que o princípio é o cuidado, é a defesa. Falou da integração dos órgãos, todos, sem exceção, falaram da importância da rede, do diálogo, né, da organização sistêmica. E esse eu acho que, na minha concepção, ainda vem sendo um desafio, né? Estarmos lutando verdadeiramente juntos. E aqui eu me reporto, mais uma vez, aos apóstolos, que lá no início eu fiz referência, que achava que as crianças estariam atrapalhando, né? As crianças não atrapalham nunca, e elas devem ser o nosso elo de ligação, o nosso elo de diálogo. Lembrando que já disseram que as crianças e adolescentes têm todos os direitos humanos, não porque são o futuro, como alguns falam, mas porque são seres humanos. E o afeto que foi tão dito também por todos,
há de ser incorporado em todos os segmentos que atuam na rede da proteção da criança e do adolescente. Com afeto, nós nos fortalecemos e podemos mudar a sociedade. Então, muito obrigada a todos. Que Deus nos acompanhe e nos inspire nessa empreitada. Obrigada, Linda. Parabéns, obrigada. Você já encerrou a gravação, né, Deise?